Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 43 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 391 do Catecismo, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre os sacramentos de cura, de forma particular sobre o sacramento da confissão. Nós já abordamos nas aulas passadas a primeira parte do catecismo, a fé que nós cremos. Nesta segunda parte, estamos tratando sobre a fé que nós celebramos. Na terceira parte, vamos tratar sobre a fé que nós vivemos. E na quarta parte, a fé que nós rezamos. Então, o credo, a liturgia, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso no final. Então, nessa segunda parte, nós estamos abordando os 7 sacramentos, a liturgia da Igreja Católica. Nas primeiras aulas nós tratamos sobre os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. E agora vamos tratar sobre os sacramentos de cura, confissão e depois a unção dos enfermos. E posteriormente os sacramentos de serviço, que são o matrimônio e o sacramento da ordem. O catecismo então nos ensina que o Senhor Jesus, médico das nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados, ele quis que a sua igreja continuasse na força do Espírito Santo sua obra de cura e salvação, também junto dos seus próprios membros. É esta a finalidade dos 2 sacramentos de cura, o sacramento da penitência ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da penitência, aqueles que se aproximam deste sacramento obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Como se chama esse sacramento? Ele é chamado o sacramento da conversão, sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento do perdão e também sacramento da reconciliação. Em todos esses nomes, conversão, penitência, confissão, perdão e reconciliação, está expressa a dinâmica deste sacramento no qual nós nos acusamos dos nossos pecados diante de Deus e recebemos do Senhor o perdão e fazemos um ato em direção a Deus, que é chamado de penitência, para equilibrar aquilo que nós fizemos pelo pecado. Em outras palavras, na explicação que eu recebi de um grande teólogo, monge beneditino, Dom Estevão Tavares Bittencourt, se você tem um telefone celular, você pega esse telefone celular de alguém, o que você precisa fazer para consertar essa situação? Em primeiro lugar, é necessário pedir perdão para aquele a quem você ofendeu, retirando dele o celular. Pede perdão. Depois você vai receber dessa pessoa o perdão. E o que falta é você devolver o celular. Isso é a dinâmica entre nós e Deus. Nós, quando pecamos, nós fazemos uma retirada da nossa conta com Deus. Se tem depósito, o pecado faz uma retirada. Então, agora ofendemos a Deus pelo pecado para nos reconciliarmos com o Senhor, conosco e com o próximo. O que é necessário nós pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão ao Senhor através do sacramento da confissão, na pessoa do sacerdote que recebe da igreja esse mandamento e a permissão e a autorização que vem do próprio Jesus, que sopra o Espírito Santo sobre a sua igreja e diz: recebei o Espírito Santo, a paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados no céu, a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, nós pedimos perdão a Deus, recebemos de Deus o perdão através da figura do sacerdote, e aí o que falta? Devolver o celular para Deus com um ato de penitência. O ato de penitência é qualquer ato de amor, de piedade, na direção de Deus e do próximo, proporcional ao pecado que nós praticamos, justamente para que essa retirada
volte a ser equilibrada. O que nós desejamos na nossa vida cristã é que no final da nossa vida, nossos atos de amor, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Que os nossos atos de amor sejam um tesouro que nós carregamos com a nossa vida para a eternidade, para a vida eterna no céu, onde nós seremos julgados pelo amor. É o que diz São João da Cruz. Nesse sentido, nós temos necessidade, após o perdão que recebemos do batismo, o batismo ele é um sacramento que nos perdoa do pecado original e também de todos os pecados. Mas resta em nós uma mancha, que é consequência do pecado original, que é uma tendência para o pecado. Todos nós temos uma tendência para o pecado. É aquilo que a igreja chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que está descrita na primeira carta de São João. Então nós temos uma tendência ao pecado, e essa tendência ela deve ser combatida no sentido de que uma conversão que acontece a partir do batismo deve ser seguida por uma conversão diária, uma conversão constante da nossa vida. E essa conversão constante na qual nós nos despojamos do nosso homem velho, da nossa mulher velha, ela é acompanhada pela força do Espírito Santo. Os sacramentos que nos fortalecem, nos trazem paz e nos capacitam a abraçar esse homem novo, cujo modelo é o próprio Jesus Cristo. Então, pela força do Espírito Santo, nós vamos nos despojando do homem velho, com as suas ações pecaminosas, vamos praticando ações de piedade, de amor e caridade, e vamos nos configurando a Jesus Cristo, que é o modelo perfeito do ser humano, para que um dia, como São Paulo, possamos dizer: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro é o sacerdote, é o ministro ordenado. Padre, o bispo, né? Eles têm a faculdade de absolver dos pecados. O sacerdote tem duas funções principais: celebrar a Eucaristia e celebrar o sacramento da penitência, confissão, reconciliação. Essas são duas funções que apenas o padre pode cumprir no seio da Igreja Católica. Nesse sentido, o fiel também tem que ter uma disposição interior de arrependimento dos seus pecados e um desejo verdadeiro de se converter, de melhorar, de abandonar a vida pecaminosa. A expressão perfeita dessa dinâmica de perdão, de arrependimento, ela é disposta pela parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele experimenta o fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria depois de esbanjar a sua fortuna e a profunda humilhação de se ver obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração. A reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de se declarar culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento pelo Pai, a alegria do Pai, tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel, o banquete da festa são símbolos desta nova vida, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio da família que é a igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde nos revelar o abismo da sua misericórdia de maneira tão simples e tão bela como na parábola do filho pródigo. Com qual frequência nós devemos nos confessar? Meu irmão e minha irmã, depende de cada um. A igreja nos pede para nos confessarmos pelo menos uma vez ao ano, de forma particular por ocasião da Páscoa. Mas essa seria uma prática que seria o salário mínimo do salário mínimo. Nossa Senhora em Medjugorje, uma das 5 pedrinhas de Nossa Senhora é a confissão mensal. São Padre Pio considera a confissão como que nós arrumarmos o nosso quarto interior. Imagine o seu quarto onde você mora. Se você não o organizar, não o arrumar com constância, com frequência,
ele fica bagunçado, fica sujo e desarrumado. Assim também acontece com a sua alma. Há necessidade de você arrumá-la de tempos em tempos, com certa frequência, recebendo o Espírito Santo, que te lava, que te purifica, que arruma aquilo que é desordem dentro de você, te trazendo ordem, fortaleza, alegria e paz. Reconciliação com Deus, com o próximo e com você mesmo. Todos esses são os frutos do sacramento da confissão e da penitência. Há também, a igreja nos ensina nesse capítulo, o bem das indulgências. As indulgências, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa. Então a igreja retira do seu tesouro de bem, de misericórdia e de graça esse presente para nós, que é a indulgência, que pode ser plenária ou parcial. Nós estamos vivendo um ano jubilar, 2025. É um ano de 25 e 25 anos, nós celebramos de forma particular a graça da redenção, que se inicia com o nascimento de Jesus. Então, nesse ano jubilar, todas as pessoas que forem a uma igreja jubilar e com as disposições corretas, se confessarem, comungarem, ou seja, receberem a comunhão eucarística e rezarem nas intenções do Papa um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria, podem lucrar a graça da indulgência plenária, que é o perdão da pena temporal dos nossos pecados, para nós mesmos ou para uma alma do purgatório. Então, é um tempo de conversão, é um tempo de penitência. A penitência na vida da igreja ela acontece de forma particular nas sextas-feiras, que é o dia em que Jesus morreu na cruz, de forma particular no tempo da quaresma, mas, sobretudo, a penitência é um estado interior da nossa alma. Nós temos um estado de penitência quando nós buscamos a nossa conversão, quando nós buscamos a leitura da palavra de Deus, quando buscamos a oração, a adoração e a prática da caridade. Em outras palavras, nós devemos praticar a penitência interior como um sinal da nossa conversão de forma constante, mas também equilibrada, sabendo que sempre devemos ser pautados e conduzidos pela caridade. É essa caridade que conduz o sacerdote a proclamar a fórmula da absolvição, que vem da própria riqueza de Cristo, e diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E o sacerdote complementa: e eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Busquemos sempre o sacerdote, o ministro ordenado, para receber de Deus, através do Padre, a absolvição dos nossos pecados. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.